Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao meu canal Vidas Feridas Refúgio em Cristo. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante, que é como eu saí da Wicca, da bruxaria e segui para o catolicismo. Então eu vou relatar a vocês algumas passagens importantes da minha vida, experiências que eu adquiri durante esse tempo, as perseguições espirituais que eu tive, paralisia do sono, e eu espero que o que eu vá narrar aqui seja de ajuda para você ou para algum irmão seu que você conheça. Segue comigo. E se você anda triste, desanimado, você está no lugar certo. Aqui você encontrará palavras de ânimo, de fé, de reflexão. Continue comigo, não importa a sua religião. Esse vídeo vai para todas as pessoas que estão se preparando para receber Jesus de uma forma mais digna em sua vida. Deus põe muito forte para mim que todos serão beneficiados, porém existe uma pessoa em especial, o nome dela é Luísa. Eu não sei de onde ela vem, eu não sei a sua idade, eu não sei as suas origens, apenas sei que se chama Luísa. Se ela for uma pessoa de sua convivência, eu peço por caridade que você compartilhe essas palavras com ela. Porém, Jesus sabe a hora certa que esse material deverá chegar até ela. Não sei se é nesse exato momento, se é daqui a alguns dias ou se é daqui a alguns anos. Apenas sei que ela saberá que é ela. E eu sei que às vezes é difícil. Sei que às vezes o mar da vida está revolto, cheio de perigos, cheio de armadilhas, tristezas, decepções. E parece que ninguém nos entende, tudo está horrível. A escola está horrível, o trabalho, o relacionamento, a família, tudo vai mal. Parece que tudo acontece de ruim de uma vez só. Mas saiba que eu entendo você, eu também já passei por isso. Muitas vezes passamos por armadilhas no trabalho e isso traz muita revolta. A gente se pergunta por que aquela pessoa age daquela forma com a gente. Mas eu digo para você que tudo passa. Tudo um dia tem um fim. Não há mal que dure para sempre, porque só quem dura para sempre é Jesus. Eu quero que você saiba que eu compartilho de todos esses momentos difíceis com você. Só que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais breve sua vida vai melhorar. Então eu peço que você siga comigo, que você ouça o que eu tenho para te falar. Eu quero compartilhar a minha experiência com você. Saiba, meu irmão, minha irmã, que eu já passei por todos esses problemas que você está passando. E eu ainda passo por muitas dificuldades. Algumas eu consegui vencer. Outras ainda preciso melhorar como ser humano para entender o que eu devo fazer para esses problemas desaparecerem. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Eu quero te contar uma coisinha. Meu irmão, olha só o que Jesus tem para você. Uma vida de águas calmas. Isso é direito seu. Todo ser humano nasce com direito à felicidade, à abundância, saúde. Então você pode tomar posse disso tudo para você. Porque se hoje a sua vida não está muito tranquila,
tenha certeza que em breve ela vai estar. E é assim que o seu mar vai estar, tranquilo, sem perigos, e você se sentirá liberto daquilo que o amarra. Porque é assim mesmo que a gente se sente, né? A gente se sente amarrado, a vida não vai para frente, não vai para trás, nada dá certo. Mas eu digo para você que é possível se livrar disso. Existe uma oração que se chama oração de renúncia, em que a gente renuncia tudo aquilo que a gente não fez de acordo com as leis de Deus. Então é uma oração que vem do coração, em que você todos os dias vai conversando com Jesus. Jesus, eu renuncio à mentira, eu renuncio ao mau comportamento, eu renuncio à bebida, eu renuncio à traição, eu renuncio à fofoca. E você vai renunciando tudo aquilo que você acha que não está de acordo com as leis de Deus. E isso vai trazendo para você uma limpeza espiritual, uma purificação. E quanto mais você faz, mais bem você vai se sentindo. E o Espírito Santo, ele vai trazendo para você lembranças de coisas que você fez e não estavam de acordo com as leis de Deus, coisas que você fez há anos atrás, mas o Espírito Santo vem trazendo para você e você vai renunciando. Quando eu era criança, eu fiz isso. Quando eu era adolescente, eu fiz aquilo. Quando eu fui na casa da minha tia, eu fiz aquilo. Quando na escola eu fiz algo para o meu colega de sala, contra a minha professora. O Espírito Santo vai trazendo tudo isso para você e conforme você for se lembrando, você vai renunciando. Essa oração, ela é muito poderosa e eu vou ensinar para você no fim desse vídeo. Eu peço que você acompanhe. Se você não tiver condições de assistir ou ouvir tudo agora, eu peço que você volte a hora que você tiver um tempo, que você puder refletir sobre tudo isso que a gente vai conversar. Eu quero te ajudar, eu vou te ensinar o caminho que eu segui e que deu certo para muitas pessoas que eu conheço. Vamos seguir então adiante para a gente poder entender tudo isso que acontece na nossa vida. Essas amarras, elas vão ser quebradas em nome de Jesus e com o seu auxílio, meu irmão, você precisa querer. E eu tenho certeza que você quer sair dessa vida, desse sofrimento, dessas dúvidas. Eu vou te ajudar, meu irmão. Vamos para o próximo passo. Aqui eu vou começar a contar para você as coisas que eu fiz e que prejudicaram muito. Mas antes disso, eu quero lhe dizer algo de minha experiência própria. Entregue-se a Deus. Sem perguntas demais, sem cobranças demais, apenas entregue-se. Não cobre tanto de Jesus, ele provavelmente não tem culpa nenhuma nos problemas que eu enfrentei e que você está enfrentando. Muito pelo contrário, as culpas são nossas. Mas o que você pode fazer é nadar na direção contrária aos problemas. Entregue-se a Jesus. Por que isso, Jesus? Para que aquilo? Como isso foi acontecer? Como você deixou? Como você permitiu? Não, meu irmão. Sem perguntas demais. Acalma o seu coração. Um passinho por vez. Você precisa, primeiro, colocar a sua cabeça em ordem. Um passinho por vez. Entregue-se. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Minha vida está muito esquisita, muito confusa. Eu não sei que caminho tomar, mas eu entrego ao Senhor todos os meus problemas. Eu não sei mais o que fazer. Eu te culpo por isso,
Mas se eu estiver errado, que o Senhor me mostre onde eu estou errando, como esse erro começou. Meu irmão, eu garanto a você que isso funciona. O Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, ele vai trazendo para a nossa vida pessoas certas para te dar uma mensagem naquele momento que você mais precisava. É um vídeo que aparece na internet naquele momento que você precisava muito. Às vezes é uma criança que te fala uma palavra que te conforta, um sonho. Então entregue-se a partir do momento que você se entregar, dê a direção da sua vida a Jesus, ao Espírito Santo, e eles vão tomar o leme do barco da sua vida. Meu irmão, acredite no que eu estou falando. Entregue-se, mesmo cheio de dor, mesmo cheio de problemas, mesmo cheio de dúvidas, mesmo cheio de raiva, não tem problema. Jesus, eu entrego tudo isso a você, é o máximo que eu posso fazer. Chame Jesus de você, se você se sentir mais à vontade, não tem problema. Ele é aquele nosso amigão das horas difíceis. Entregue-se. Eu vou lhe contar um segredo. E quando eu era adolescente, eu passei por um problema muito difícil na minha família. Nós descobrimos que o meu pai, ele tinha um relacionamento fora do casamento com a minha mãe, e desse relacionamento nasceu uma criança. Esse foi a pior das descobertas que nós fizemos. E a minha família foi muito afetada. Minha mãe deu um basta de vez e melhorou muito da depressão. Mas eu e meus irmãos, nós sofremos muito com problemas psicológicos. Eu desenvolvi crise do pânico nessa fase, e junto com isso daí eu comecei a sofrer de desdobramento, em que eu estava deitada na cama e enquanto eu dormia, meu espírito descolava do meu corpo e eu olhava para a cama e me via lá deitada dormindo. Numa dessas vezes eu vi a minha bisavó do lado da minha cama me chamando para fazer alguma coisa. Só que a minha bisavó faleceu no ano em que eu nasci. E eu, naquele desespero, achando que eu estava morrendo, eu corri até o meu corpo e dei um pulo, em que eu entrei no meu corpo de novo. Como isso aconteceu muitas vezes, eu decidi não dormir mais, porque o problema acontecia quando eu dormia, né? Tanto os desdobramentos quanto a síndrome do pânico. Eu fui procurar um padre e ele me disse que eu precisava de um psicólogo paranormal, e ele foi embora e me deixou ali. No meu desespero, conversei com uma amiga que me levou para um centro espírita. Eu fui até lá, morrendo de medo, não gostei do ambiente, era um ambiente escuro, com uma luz um pouco amarelada. Mas no fim daquela sessão, eu conversei com algumas pessoas e eles começaram a me dar passe 2 ou 3 vezes por semana, e o meu problema foi melhorando. Nisso eu fui espírita durante 7 anos. Ao fim desse tempo, eu comecei a sofrer de um tipo de pensamento em que eu aceitava todas as derrotas que aconteciam comigo, porque até então eu estava pagando coisas erradas que eu fiz em vidas passadas. Então eu comecei a entrar numa paranoia de derrotas. Nesse tempo eu já comecei a pensar em suicídio. Então um dia eu passei em frente a um consultório de uma psicóloga, peguei o telefone, eu não a conhecia, liguei naquele mesmo dia, eu estava no primeiro ano da faculdade, já com 30 anos,
E eu disse a ela, perguntei se ela poderia me atender porque eu estava para cometer suicídio. Ela disse que naquele dia ela não poderia me atender, mas que eu esperasse até o dia seguinte, se eu aguentaria. Então eu fiz um esforço sobre-humano para aguentar até o dia seguinte. Aí eu fui até ela no consultório e contei o que estava se passando. Imediatamente ela disse para mim: saia dessa religião agora. Você está num processo em que você acredita que você tenha que ser perdedora para você poder compensar aquilo que você fez em supostas vidas passadas, só que você não está sabendo lidar com esse tipo de pensamento. Então, a partir daí, eu resolvi dar um basta em tudo, em qualquer tipo de crença. A partir disso, eu passei a renegar Jesus mesmo, a Deus, a Nossa Senhora, qualquer tipo de crença que eu pudesse ter tido. Então, a partir daí, eu passei a ser ateia. Até que aos meus... não muito tempo depois disso, aos 30 anos, um pouquinho depois disso, não foi ateia por muito tempo não, eu comecei a ter contato com a Wicca. E aí eu comecei a entrar na bruxaria. E aí foi onde o problema começou a piorar na minha vida, né? Interessante. Fazendo aqui um flashback de tudo que eu passei, eu vi que aos poucos o meu pensamento foi sendo tomado pelo mal. Depois que eu saí do espiritismo, eu ganhei um livro de uma amiga, um livro do Paulo Coelho, ele se chama Brida. Eu disse a ela que eu queria de presente de aniversário e eu fui lendo aquele livro e o personagem me deixou maravilhada. Havia uma bruxa jovem da Irlanda que ela estava em treinamento para ela poder usar esses poderes sensoriais aí. E aí o que acontece? Ela conheceu um rapaz e aos poucos ela descobriu que ele fazia parte de vidas passadas dela. E eles tinham uma conexão muito forte, espiritual e tudo mais. E eu fiquei vidrada naquilo, fiquei maravilhada por aquela história. E aos poucos eu fui pesquisando na internet sobre essa seita aí, sobre a Wicca, com bastante medo, mas a minha curiosidade era muito grande. E aos poucos eu fui tendo contato com esse tipo de texto, fui aprendendo, fui gostando, eu via fotos bonitas, eu via vários sites ensinando magia, falando da beleza da Wicca. Então, eu fui tomando muito gosto por isso daí, né? E o que acontece? Aos poucos, isso já não me bastava mais. Nisso eu já jogava tarô e eu comecei a misturar isso aí com Umbanda. Então eu fui tendo experiências espirituais muito fortes e mesmo dentro dessa bagunça toda, eu procurava Jesus. Eu procurava uma crença, porque na Wicca foi o primeiro lugar onde eu encontrei como eu poderia crer em alguma coisa. Então ali eu aprendi a acreditar nos deuses. Mais tarde, essa crença foi trocada. Eu tive que desconstruir tudo que eu construí de Wicca, de Umbanda e reconstruir no catolicismo. Foi bastante difícil no começo, mas esse aprendizado que eu tive na Wicca e na Umbanda foi crucial para aquilo que eu sou hoje. Não aquilo, mas quem eu sou hoje. Antes eu era aquilo, hoje, graças a Deus, eu sou quem eu sou hoje. Então foi muito importante. E ali eu buscava Jesus, só que sem dar nome. Então,
Por isso que foi importante eu ter passado por toda essa experiência. Eu tive que chegar no fundo do poço para poder sair daquele emaranhado de problemas que eu estava, problemas espirituais, para poder hoje compartilhar com você isso que eu estou te contando, para poder usufruir do catolicismo, que é lindo. Os livros dos santos são a coisa mais linda que tem. Eu nunca pensei que eu ia gostar de ler livro de santos. São revelações maravilhosas que eles têm sobre Jesus, visões, autorizações que Jesus deu a essas pessoas para nos contar coisas maravilhosas da Virgem Maria, coisas maravilhosas de Jesus, que não tem nos relatos da Bíblia, mas os santos conseguiram nos passar isso através de visões santas. Então é tudo maravilhoso o que eu vivo hoje, eu sou apaixonada. Mas a Wicca, ela teve também esse papel importante para a pessoa que eu sou hoje. Muito importante mesmo. E ao fim desses 4 anos de Wicca, já nos 3 últimos meses, eu comecei a misturar a Wicca com Umbanda, porque a Wicca não me trazia respostas que eu precisava. O tarô não me trazia respostas que eu precisava. Nessa eu já estava jogando tarô para as pessoas, para mim mesma, totalmente viciada. Qualquer passo que eu fosse dar, eu jogava o tarô para mim. Se eu ia sair com uma pessoa, eu jogava o tarô para saber se ia dar certo ou não, se aquela pessoa era confiável ou não. E nisso eu entrei num círculo vicioso gigantesco. A convite de um amigo, eu fui até um terreiro de Umbanda. O irmão dele estava para ser pai de santo, já estava nas últimas preparações. Então eu fui com bastante medo, mas eu queria fazer algumas perguntas. Eu precisava de algumas respostas importantes. E eu me lembro que uma das primeiras perguntas que eu fui é: Jesus realmente existe? E eu disse: eu não acredito em Jesus. E então a entidade que me atendeu disse o seguinte: Jesus existe e você precisa aos poucos ir fazendo amizade com ele. Vai tentando aos poucos conversar com ele, pede para ele ir se aproximando de você. Então, Jesus permitiu que eu fosse até aquele lugar para que eu obtivesse essa resposta, porque ali eu dei crédito para aquela entidade. Eu não saí de lá acreditando em Jesus ainda, mas aquilo ficou na minha cabeça. Puxa vida, essa entidade disse que é para eu fazer amizade com Jesus. E aquilo ficou me incomodando, sabe? Que Jesus existia. Então tudo é com a permissão de Deus. Então lá foi onde Jesus deixou que eu fosse para que eu conseguisse essa resposta. Porque por mais que outras pessoas me dissessem, eu não acreditava. Então Deus escreve certo por linhas tortas. Então, a partir daí, eu comecei a entrar numa sequência de pedidos de orações para as entidades. Era preto velho, era caboclo, era sonhos com cobra coral, marabô, e por aí foi. Toda essa galera começou a tomar conta da minha vida. A cada semana que eu voltava no centro de Umbanda, a entidade que me atendia naquela vez, que sempre era diferente da anterior, relatava o que eu tinha feito durante a semana. Ou seja, eles estavam espionando minha casa provavelmente já há muito tempo, bem antes de eu entrar na Umbanda, porque aos poucos eles vão começando a moldar os seus pensamentos para que você chegue até o ponto de ter uma ideia
de umbanda, de ir para lá, ou eles mandam alguém para te convidar, e assim a coisa vai funcionando. Eu sei que esse pai de santo, quase pai de santo, aliás, que era irmão do meu amigo, se tornou amigo da minha família e nós começamos a fazer sessões espíritas dentro da casa da minha mãe, né, na parte de cima da casa. E então, eu e alguns familiares, a gente se reunia algumas vezes por semana para ali fazer incorporações, né? Para fazer, eu não incorporava, mas esse quase pai de santo sim, incorporava muitas entidades, uma seguida da outra, e ele era considerado o top do terreiro, porque tem entidades que eles não incorporam todas as pessoas, são pessoas, vamos colocar assim, escolhidas. E esse era um escolhido. E então, numa dessas vezes, eu cheguei a fazer regressão. As pessoas que acompanharam isso disseram que eu chorei muito, que demorou muito e que a entidade muitas vezes disse: volta daí, você não pode entrar aí, volta daí. Então, ali, essas entidades já começaram a tomar conta dos meus sentimentos mais íntimos. Eu comecei a ter relações íntimas com demônios e espíritos. Muito jogo de tarô, muito mesmo, muitos clientes e principalmente jogos para mim. E inclusive essas entidades, eles começaram a cruzar os meus incensos, as minhas velas. Cruzar é como se fosse um tipo de bênção, para que sempre que eu acendesse aquele incenso, aquela vela, eu tivesse mais inspiração. E eles também me disseram que eles estariam comigo em cada tirada de tarô que eu fizesse. Eles iriam me auxiliar a falar coisas para o cliente. Obviamente, eles já vinham fazendo isso desde o momento em que eu pensei em comprar um tarô. Então, eu fui tomada aos poucos por sensações que os demônios me causavam. Sensações de arrepios, sensações de tranquilidade. Até que uma entidade relatou uma vez na minha casa que ele tinha se casado com uma humana e que todas as noites ele ia até a casa dessa pessoa e tinha relações sexuais com ela, que ela não queria um marido humano. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a pedir para que eles fizessem aquilo comigo também. E aos poucos eu fui tendo alguns pensamentos, eu fui tendo algumas sensações enquanto eu estava sozinha no meu quarto. E não muito tempo depois eu já me via tendo relações íntimas com espíritos. E eu digo para você que é muito parecido com o humano. Eu não enxergava nada, eu fechava os meus olhos e a coisa ia acontecendo com o invisível. E realmente a sensação é que tem uma pessoa ali com você. Eu não posso dizer que sejam sensações de amor, que sejam sensações de carinho. Não é isso. É um ato totalmente sexual. Nada mais que isso. Totalmente. E naquilo eu também comecei a ficar viciada. E aquilo só parou a partir de um momento que uma entidade disse para eu parar com aquilo. Só que quando eu cheguei a esse ponto de intimidade com o demônio, as vozes começaram a aparecer na minha cabeça. Então, era o tempo todo
vozes e vozes e vozes. Nisso eu incorporei uma vez um espírito que as entidades diziam que era de uma bruxa linda, maravilhosa, eles deram até um nome, e que ela me acompanhava já há muitos anos. E eu realmente acredito que sim, porque desde criança eu vejo hoje que tinha alguma coisa na minha família. Talvez até alguma coisa trazida de gerações passadas que mexeram com bruxaria, feitiçaria. Então eu comecei a ouvir vozes todos os dias e o dia inteiro na minha cabeça. Come isso, come aquilo, mistura isso na salada, não deixa o sapato aí não. E eu comecei a entrar numa paranoia. Eu achei que eu estava com esquizofrenia, já a ponto de procurar um psiquiatra. Eu vou te contar mais um pouco. Meu irmão, talvez você esteja se perguntando o que isso tudo tem a ver com o tarô. O tarô foi que abriu as portas para que o mal entrasse de vez na minha vida. Então ali foi aonde eu comecei a ter percepções. A partir de então, quanto mais eu jogava, com mais percepções eu ficava. Então meu quarto ele se tornou uma morada de espíritos imundos. E eu achava que aqueles espíritos eram meus amigos. E essa loucura durou por 4 anos. Sendo que os 3 últimos meses eu misturei com Umbanda. Então, eu era sinônimo de desgosto para os meus pais. Minha mãe intercedeu por mim durante esses 4 anos, um amigo da faculdade também. E quando eu fui me confessar e eu contei tudo isso para o padre, ele perguntou se eu fazia caridade. Eu falei que sim. Ele falou: minha filha, o que te salvou foi a sua caridade para o próximo, porque a caridade é o maior dos dons. Então tenha consciência que se não fosse isso, eu não sei onde você estaria agora. Então, mesmo que você esteja hoje numa situação talvez como a que eu estava, sempre faça caridade, independente de qualquer coisa, porque a caridade ela nos salva. Então sempre ajude uma pessoa com uma palavra amiga, com um conselho ético, um conselho do que é certo. Sempre ajude uma pessoa, porque isso vai voltar para você em forma de benefício. Então, nessa altura, eu já estava totalmente tomada pelos espíritos, meus pensamentos, por um tempo também com relações íntimas, e depois disso vozes na minha cabeça. E nisso eu já estava bem atordoada, muito confusa. Minha mãe não sabia desses pensamentos, e eu comecei a sentir vontade de suicídio de novo, porque eu não via mais solução para aquilo que eu estava enfrentando. Olha para você ver onde foi que eu me meti. Vamos ver agora qual foi o próximo capítulo. E tudo isso foi virando rotina para mim. Eu nem sei quanto eu gastei em caixas de incenso, velas coloridas, essências, cada vez outros tipos de tarô, porque aí eu já comecei a jogar 3 tipos diferentes. Então tudo aquilo foi se misturando. Foi culto aos deuses nórdicos, depois já passou para deuses egípcios, daquele livro lá da faculdade que eu mandei xerocar. Aí já foram entidades africanas, e eu mesma armei essa cama de gato para mim. E a minha falta de humildade para com Jesus, o meu orgulho, me levou para o fundo do poço. Aqui
eu não estou contando nem 10% para você das coisas que aconteceram e das coisas que eu fiz, coisas espirituais. Porque para isso eu teria que ficar um dia inteiro para poder contar para você o passo a passo exato. Eu estou resumindo para você as coisas que eu fiz e que me tiraram do eixo mais do que eu já estava. Tudo isso foi com base no meu orgulho, porque Jesus não presta, Jesus não me serve, Jesus não existe. Sempre negando, Deus não existe. Eu dizia que Nossa Senhora, ela era a mesma coisa que Iemanjá, porque para os católicos era Nossa Senhora, para os africanos era Iemanjá. Então eu tinha a audácia de comparar Nossa Senhora com Iemanjá. Então eu tinha essa petulância de fazer essa comparação. E eu dizia que Jesus era o Oxalá dos africanos. Então na Umbanda era o Oxalá. Então eles tinham a imagem de Jesus que eles chamavam hora de Jesus, hora de Oxalá. Então eu tinha essa audácia de fazer essa comparação. Então a minha falta de humildade me levou para o buraco. Então eu falo para você aí que está me ouvindo, tenha discernimento, tenha prudência com as palavras. As pessoas me alertavam, eu obrigava. Eu falava, você não tem que falar nada da minha vida. Você não se mete na minha vida. Cuida da sua religião que eu cuido da minha. Eu falava exatamente desse jeito, com essa falta de educação. Porque as pessoas tentavam me alertar, mas eu era muito orgulhosa, eu não baixava o topete. Então eu sofri depois disso. Até hoje eu ainda pago muito caro para essas coisas que eu fiz. Graças a Deus, aos poucos eu estou me libertando. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui para contar para você, eu espero que Deus tire mais alguns pecados das minhas costas por essas coisas que eu fiz e que eu me arrependo profundamente hoje. Então eu falo para você, não faça o que eu fiz. Não renegue como eu reneguei, porque o preço que você pode pagar é muito alto e o preço pode ter certeza que é a loucura. Porque coisas da saúde a gente combate com remédio, com exercício físico. Coisas da mente nem sempre o remédio consegue resolver. E nesse caso o remédio nenhum nesse mundo ia resolver. O remédio ele que eu precisava começava com a letra J. J de Jesus. Então continua aqui que eu vou te contar um pouco mais como foi isso aí. Talvez você se identifique com essas coisas que eu vou te falar. E você sabe o que começou a acontecer? As entidades começaram a brigar entre si para ver quem dominaria a minha mente e a minha vida. Numa dessas idas para o terreiro de Umbanda, uma entidade lá me falou assim: se você tiver que pedir alguma coisa, peça para uma entidade só. Você está pedindo para muitas. Isso está dando confusão para você, porque cada uma vai e faz do jeito dela. Então esse foi um alerta. O segundo alerta que eu estou te dando é que fazendo isso, a gente está lidando com seres invisíveis. E aí é que mora o perigo. Lá no centro espírita, existe a invocação dos mortos. Na Umbanda também, no Candomblé também, na Quimbanda também. E imagina só essas seitas aí que fazem sacrifício de animais. Imagina como não deve ser o que está nos ares. Então, mesmo que você vá no centro espírita, você não tem condições de discernir o que está nos ares. Assistindo um vídeo esse tempo atrás, de uma família que eles incorporam na frente da câmera. Tem um rapaz que ele incorporou, rapaz jovem,
E a entidade que estava nele disse o seguinte, que ele não poderia revelar o nome ali, porque ele era uma entidade detestada. Então, se ele for em determinados lugares disser o nome, ele não tem a permissão de incorporar na pessoa. Só que ele foi até um centro espírita e lá ele mentiu o nome dele. Então, deram a permissão para que o médium recebesse aquele espírito. Você entende? Então, a própria entidade contou que ela mente. Então, nós não temos a visão aberta. A gente não sabe o que acontece nos ares, aquilo que é invisível. Então, a gente começa a chamar coisas que a gente não sabe o que é. A gente não sabe a aparência dessas coisas, de onde esses espíritos vêm. Em primeiro lugar, se seu espírito está aqui querendo entrar no corpo de alguém, é porque ele já não tem paz. Então, já começa por aí o problema. E a partir do momento que a gente empresta nosso corpo para você dizer não depois, você pode até dizer, mas você sofre uma perseguição espiritual gigantesca. Uma delas é a paralisia do sono, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Só para você ter uma ideia, eu fiz 12 entrevistas de emprego num mês só, em São Paulo, que eu queria muito, mas nenhuma deu certo. Porque a ideia é que não dê certo mesmo, para eu ir e pedir mais e mais, sempre, mais trabalho sempre, mais emprego sempre. Nisso eu já tinha levado meus familiares para o caminho do espírito mal também. E nisso, imagina só, encardido estava feliz da vida, né? Porque eu estava fazendo o trabalho sujo para ele de uma maneira exemplar. O meu dom de convencimento foi a favor do mal. O meu dom do diálogo foi a favor do lodo espiritual. Então, tudo isso começou a se repetir, né? E o que acontece? Dentro da casa da minha mãe virou um redemoinho, porque cada vez tinha mais adeptos aquilo lá, pessoas de fora que já estavam indo para lá, para incorporar também. Então, tudo isso começou a acontecer aí nesses 3 últimos meses de Wicca e Umbanda que eu frequentei. Então, é aqui que a cobra começa a fumar. Quando eu já não aguentava mais os pensamentos na minha cabeça, as vozes, pensamentos extras, né? E eu já a ponto de procurar um psiquiatra, eu pedi para o meu compadre, hoje meu compadre, para me levar para a igreja. Eu sei que depois que eu decidi sair de tudo isso, eu sofri muitas vezes de paralisia do sono. Se você não sabe o que é paralisia do sono, é quando você dorme e eu punha o relógio para despertar uma hora antes de eu ir para a missa. Eu ia para a missa todo sábado, na missa das 4 horas, eu trabalhava de manhã e eu punha o relógio para despertar porque eu descansava um pouco antes de ir para a missa. E o que começou a acontecer foi o seguinte, o relógio tocava e eu ouvia, mas eu não conseguia me mover de jeito nenhum. Eu ouvia o celular despertar, o meu corpo inteiro paralisado, eu não conseguia abrir os olhos e eu tentava ao máximo mexer a ponta dos dedos. Se eu conseguisse fazer isso, eu ia começar a despertar. E eu tinha uma tentativa de gritar, mas a voz não saía. Numa dessas paralisias, foi o dia que eu, nessa tentativa de acordar, a minha mente estava num ambiente branco, não tinha paredes, não tinha começo, não tinha fim. Era igual aqueles desenhos do Pocoyo, para quem conhece.
não tem parede, não tem nada, é só um ambiente branco. Então eu só via um ambiente branco, nada mais que isso. E eu ouvia uma voz assim: vai, chama Cristo agora, eu quero ver se ele vem te ajudar. E eu gritando: Cristo, me ajuda, Cristo, vem, Cristo, socorro, Cristo. E eu chamava muitas vezes e a voz continuava: tá vendo? Quero ver se ele vem te ajudar agora. E foi muito difícil acordar, muito difícil. Com muito sacrifício eu consegui mexer o dedo, um dos dedos, e aí eu fui despertando com uma dificuldade muito grande para abrir os olhos, um sono além do normal. Enfim, consegui me levantar, fui até a cozinha e a minha mãe chorando. Eu perguntei: mãe, o que aconteceu? Ela falou: estão fazendo uma macumba lá em cima. Eu falei: mãe, hoje é dia que a cobra vai fumar. Eu fui com um quente, 2 fervendo. E antes disso eu tinha tido um sonho em que eu estava numa casa toda de madeira, muito bonita. E havia nessa sala uma mesa também de madeira, uma madeira marrom bem bonita, com uma pilha de cobertores dobrados em cima. E eu vi 4 homens fumando nessa mesa. Não me lembro bem se eles estavam jogando baralho ou não. Eu sei que eu falei para eles: saiam da minha casa agora. Eles falaram: a gente não vai sair. Eu falei: saiam da minha casa agora, senão vou meter fogo nesse cobertor, nessa pilha de cobertores. E eu taquei fogo naqueles cobertores e eles saíram da minha casa. Eu acredito que aquele sonho deva ter sido uma mensagem que eu deveria mesmo mandar para fora da minha casa aquilo que não estava prestando. E eu fui até o quarto onde estava havendo as incorporações. Eu bati e eu mandei que todos se retirassem. Apanhei, levei um soco muito grande no ouvido, no rosto também. Chegou o ponto de eu ter que fazer boletim de ocorrência e proibir que todas aquelas pessoas entrassem na casa da minha mãe. E assim eu fui me livrando desse povo aos poucos. Aí essas pessoas foram chamadas até a delegacia e não apareceram mais na minha casa. Então, depois disso, né, nisso eu já estava indo para a igreja, já tinha me confessado, só que eu estava sofrendo as consequências disso. Então eu tinha muito sonho com demônio, eu tinha muito sonho com vampiro mordendo o meu ombro, eu tinha muita paralisia do sono. Depois que a paralisia do sono passou, isso faz coisa de não sei quanto tempo, acredito que de uns 4 anos para cá eu não tenho mais, mas nos últimos tempos eu tive algumas vezes tentativa de estrangulamento enquanto eu dormia. Normalmente era quando eu estava preparando algum material como esse, por exemplo, ou quando eu estava lendo alguma coisa de Nossa Senhora. Então um sono incontrolável tomava conta de mim, que eu não conseguia nem mover meu corpo, só que não era mais uma paralisia do sono, era um sono incontrolável, uma canseira incontrolável. Então eu senti um estrangulamento, tá fazendo mais ou menos 2 meses, em que eu acordei, eu estava sentada na cama, encostei numa pilha de cobertores e ali eu cochilei um pouco. Quando eu acordei, então eu pulei da cama e eu não conseguia respirar, porque a sensação era realmente de estrangulamento. Mas eu fui entender essa sensação uns dias depois, porque até então eu nunca passei por um estrangulamento para saber como é. Então hoje, com o discernimento que eu tenho, eu entendo que foi um estrangulamento do meu espírito. E a paralisia do sono, para quem já teve, é a coisa mais horrível do mundo.
Como é que isso pode parar? Adriana, como é que eu posso fazer isso parar? Muita comunhão, muita missa, muita comunhão, e você precisa ir a um grupo de oração, falar com a equipe de intercessores para você fazer uma oração de renúncia junto com eles de frente ao sacrário. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir se limpar dessas coisas. Se você chegou a um ponto, claro, como eu, de me meter com tantas coisas horríveis, mas a paralisia do sono, ela é vamos dizer assim, não é uma possessão, mas o mal, ele toma conta do seu espírito. Por um momento, me foi explicado num grupo de oração, há uns 15 dias, que a paralisia do sono, ou no desdobramento, quando o espírito sai do corpo, o demônio, ele tenta entrar na sua mente. Então ele tira a sua mente, então seu espírito sai do corpo e ele toma o lugar. Então ele tira você e ele entra. É isso que acontece. E a paralisia do sono, tem casos em que já houve até morte numa aldeia na África, que várias mulheres morreram na mesma noite. Elas sofreram ataques sexuais, sofreram paralisia do sono também. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então precisa orar para Nossa Senhora, principalmente. Eu não acreditava em Nossa Senhora, hoje eu vejo o poder que ela tem. Hoje eu vejo. Então, meu amigo, acredite em mim. Então vai para a igreja se você está sofrendo de paralisia do sono. Isso não é científico, isto é espiritual. E você sabe uma outra maneira de você ir se livrando disso? Aos poucos você vai recuperando a sua confiança em Jesus, pouco a pouco, foi o que aconteceu comigo. E quando eu comecei a ajudar as pessoas a enfrentarem os problemas que eu enfrentei, aí eu comecei a sentir uma melhora, eu comecei a sentir uma leveza. Então comece a aconselhar outras pessoas a não fazerem essas coisas que eu fiz ou coisas que você talvez esteja fazendo. Porque se você está compartilhando isso aí comigo, me ouvindo, ou talvez você esteja se preparando para ajudar outras pessoas, né? Talvez você não tenha feito tudo isso que eu fiz, mas você quer se proteger. Então ajude sempre outras pessoas a não passarem por esses problemas espirituais, porque aí você vai se tornar uma fortaleza. E meu amigo, eu sei que às vezes é difícil. Às vezes a gente se cansa, a gente fala, quero sumir, quero morrer. Eu te digo que isso de certa forma é normal. Todo mundo passa por isso um dia, mas não se cobre muito. Descanse suas dores nos braços do Pai. E acreditar é um treino, é uma decisão diária. Todo dia a gente tem que acordar de manhã e dizer, Pai, eu acredito em vós. E a caridade é o melhor dos remédios para a nossa cura física e emocional. A caridade tira 1 tonelada de pecados das nossas costas. A caridade, ela nos absolve, ela nos leva para mais perto de Jesus. Então sempre faça caridade, visite um asilo, dê um pão para um cachorrinho na rua. Então sempre ajude as outras pessoas, porque o benefício que você vai ter é tão maior, compensa tanto, vai valer tanto a pena. Sempre faça isso. E pela caridade de alguns grupos de oração, fui melhorando, fui sendo aconselhada. Alguns objetos eu queimei de prontidão, outros eu fui destruindo conforme o tempo passava. E eu ia me convencendo de que aquilo estava contaminado, sendo que o último livro de mitologia foi queimado agora em 2021. Esse levou tempo,
mas eu consegui com a força dos anjos e do Espírito Santo. Oração de renúncia de contaminações. Senhor Jesus, creio que pelo teu sangue redentor, derramado na cruz pela minha salvação, me redimiste. Senhor Jesus, creio que tu és a minha salvação, o meu Senhor e libertador, e que o maligno não tem mais poder sobre mim. Sei que fui batizado e que o meu nome está escrito no livro da vida. Como filho de Deus, assumo inteiramente essa graça oferecida por Deus e de fato eu o sou. Assumo agora a minha vida de cristão e renuncio, pelo sangue redentor de Jesus, toda e qualquer contaminação que me ocorreu quando alguém da minha família, sejam meus pais, avós, tios ou outra pessoa que possa ter me levado a benzedeiras, ao espiritismo, pai de santo, para tomar passes a festas pagãs de Iemanjá, Cosme e Damião ou de Halloween. Sem saber, participei dos passes e benzimentos espíritas. Me tocaram a cabeça, os meus braços, o meu peito, as minhas costas, as minhas pernas, e eu renuncio, pelo teu sangue, a essas consagrações que fizeram de meus membros, pois meu corpo te pertence, meu Deus, e a ninguém mais. Lava-me com o teu sangue e me liberta. Peço ainda pelos meus sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, tudo o que eles possam ter contaminado para de mim usar, e eu os renuncio pelo teu sangue redentor. Meus olhos são para verem a glória de Deus, os meus ouvidos para te ouvirem, mas nunca a nenhum barulho ou ruídos. Lava-me, Jesus, com o teu sangue. Eu renuncio a toda visão de morte, destruição, premonição, antevisão satânica, para verem só coisas ruins e tristes. Lava-me, Jesus, e me liberte. Quero ser uma pessoa nova, cheia do Espírito Santo e com os dons de Deus. Quero ver as graças de Deus, os anjos de Deus, as revelações de Deus, e desde já te agradeço por toda a graça da libertação de minha vida e por me aceitar como teu filho amado. Amém. Quero, pois, renunciar a toda malignidade em que me deixei contaminar, que criou em mim obsessão e opressão, me tornando um objeto de humilhação nas mãos do maligno. No entanto, não aceito mais isso em minha vida. Vem, Senhor, com teu poder me libertar. Aceito imediatamente a tua redenção. Lava-me, Jesus, com teu sangue redentor, todas as áreas de minha vida que foram contaminadas. Queime-as com o teu fogo de amor. Santifica-me, pois eu necessito dessas graças por toda a minha vida. Estou renunciando a tudo que fiz de oferendas nas matas, nas pedreiras, nos cemitérios, nas águas, encruzilhadas ou mesmo dentro de minha casa, no meu trabalho, a cada entidade maligna às quais servi e que me deixei ser usado por elas, das quais fui escravo. E eu renuncio pelo sangue redentor de Jesus. Creio que hoje Ele me liberta, me lava e me salva. Expulso diante de ti a todo espírito de traição e também por todo o abandono que fiz das Sagradas Escrituras, por eu ter deixado de ir à igreja. Também expulso a todo espírito de isolamento, de morte, seja de suicídio ou homicídio. Renuncio também a todo espírito de bebedeira, de roubo, de mentira, de adultério,
de cegueira espiritual, de falta de discernimento, espírito de sexualidade desregrada, de arrogância, de insegurança. Renuncio à repulsa da autoimagem por não me aceitar como sou. Renuncio à falta de perdão, ao egoísmo, ao individualismo e à falta de empatia, ao espírito de vitimização e autopiedade. Lava-me, Jesus, de todas essas coisas. Purifica-me. Quero perdoar as pessoas que me levaram a esses lugares, pois como eu, elas foram seduzidas e estão sofrendo como eu. Também quero perdoar aos meus antepassados, que por falta de discernimento fizeram a vontade do maligno e desencadearam obsessão espiritual por várias gerações seguintes. Eu te bendigo, Pai do céu, por me acolher como teu filho e me aceitar de volta arrependido. Quero a partir de agora viver uma vida nova no teu amor e ser motivo de alegria e felicidade para as pessoas. Obrigado, Jesus, por me libertar e me dar essa vida nova. Amém.